Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é variação histórica, módulo 4, páginas 74 a 78. Vocês já aprenderam que é variação linguística geográfica. É aquela variação de palavras para se referir a uma mesma coisa, uma mesma fruta, um mesmo legume, ao mesmo objeto, de formas diferentes, né? Lembram que a gente fala mandioca, mas tem lugares que chamam a mandioca de aipim, outros lugares chamam a mandioca de macaxeira. A variação que nós vamos ver hoje é a variação linguística histórica, ou seja, é a variação que ocorre com o passar do tempo. Então, antigamente as pessoas falavam de uma forma e hoje elas falam de outra. Então, a transformação da língua com o passar do tempo é chamada variação linguística histórica. Ela pode ocorrer tanto na mudança da escrita de palavras, como ela, que era escrita com 2 L's e hoje é escrita com L só, quanto nas expressões e palavras que caem em desuso e são substituídas, como a expressão levado da breca. Você sabe o que é isso? Pois é uma variação linguística histórica. Não se usa mais essa expressão para dizer que uma criança é levada, uma criança que é bagunceira, é uma criança levada da breca. Bom, então você já estudou que a língua portuguesa muda com o passar do tempo. Esse fenômeno ele é conhecido como variação linguística histórica e é essa variação que vamos revisar agora. Leia o trecho de uma fábula publicada no ano de 1923. A Raposa e o Mel. Um passarinho levado da breca, chamado Bico de Latão, certo dia chegou à beira da toca onde a raposa dormia a sesta e gritou: Comadre, ô comadre! Ela chegou o focinho à janela, farejando boa aventura e indagou: que é? O passarinho disse apressado: Comadre, vi agora mesmo o Zé Banguelo na venda da Fundo, carregando um burro com 2 caçoás, dentro dos quais vão 2 potes de mel de furo, do melhor. Veja se você dá um jeito de comermos essa sobremesa. A astuta lambeu os beiços e saiu de rabo erguido pelo mato a toda pressa, já preparando o seu plano. Bom, vocês notaram aí que tem palavras que têm letras dobradas, né? 2 L's. Cadê? Eu vi outra aqui agora. Mato com 2 T's. Bom, eu fiz a leitura do texto, né? Então, eu não tive dificuldade em compreender o texto. Porém, será que vocês entenderam todas as palavras que eu li? Então, vocês têm que me responder se tiver alguma dificuldade em entender o texto por conta de palavras que vocês não conhecem. Como você imagina que essa história continua? Então, quero saber, como vocês acham que essa história vai continuar? Bom, você já ouviu ou costuma ouvir a expressão levado da breca, usado para caracterizar o passarinho da fábula? Bom, então vamos ver o que é. Letra D. Assinale com o X a palavra que poderia substituir levado da breca sem alterar o sentido do passarinho, certo? A característica do passarinho. Ele é forte, triste ou travesso? Muito bem, travesso, né? Sapeca. A seguir, releia 3 palavras retiradas da fábula: ela, janela e mato. Escreva nos quadros abaixo como essas palavras são escritas atualmente. Ou seja, vão tirar um L aqui, vão tirar um L aqui e vão tirar um T aqui e escrever ela, janela e mato, como a gente escreve hoje. Agora, explique a mudança de escrita que houve nessas palavras. Então, antigamente, ela e janela eram escritas com 2 L's, hoje não é escrita mais com 2 L's, é escrita com L só,
E mato, antigamente era escrita com 2 T's e hoje é escrita com um único T. Letra B. Leia as afirmativas abaixo e assinale com um X a alternativa correta. Então, a palavra ela, janela e mato mudaram de escrita com o passar do tempo? Ou as palavras ela, janela e mato são as formas adequadas para usar em situações mais formais? Tudo bem. Então, elas mudaram, né, de escrita com o passar do tempo. Então, a transformação da língua com o passar do tempo é chamada variação linguística histórica, tá? Ela pode ocorrer tanto na mudança da escrita de palavras como ela e ela, quanto nas expressões e palavras que caem em desuso ou são substituídas como levado da breca. Vamos então à atividade 1. Agora a gente vai ler um anúncio que foi veiculado em uma revista no ano de 1923. Vou aumentá-la aqui do lado para a gente conseguir enxergar melhor. Parque Royal, novidades da moda, artigos recém-chegados de Paris, tecidos de verão, últimas criações parisienses, vestidos de baile, de teatro e de passeio, chapéus, modelos dos grandes modistas franceses, roupas brancas finas, calçados modernos, meias de seda, etc. Preços excepcionais. Então, olha só. A Parque Royale era uma loja de departamentos do Rio de Janeiro entre os anos de 1873 a 1943. De acordo com esse anúncio, que produtos eram vendidos nessa loja? Então, olha só. Tecidos de verão, últimas criações parisienses, como vestidos de baile, de teatro e de passeio. Então, tinham tecidos, tinham vestidos, tinham chapéus. Que mais? Modelos de grandes modistas francesas, roupas brancas finas, calçados, meias de seda. Só cuidado na hora que vocês forem escrever, porque as palavras, né, algumas palavras aqui, elas não estão de acordo com como a gente escreve hoje, certo? Inclusive, a questão B diz o seguinte: contorne as palavras do anúncio que sofreram variação atualmente possuem outra escrita. Então, olha só. Aqui, recém-chegados, por exemplo, a gente está faltando aqui um acento no E, tá? Últimas, tá faltando o acento no U. Criações, a gente não fala criações, a gente escreve criações. Então, esse E aqui, hoje já não usa mais, a gente usa o I. Que mais? Vestido de baile, teatro, olha só, teatro com TH. Chapéus, né? É com U hoje, como a gente escreve. Modelos das grandes modistas francesas. Esse francesa é com S e não com Z. Que mais? Meias de seda, preços excepcionais. Aqui, ó, mudou. A gente coloca I, excepcionais. Certo? A maior e melhor casa do Brasil. Ok. Aqui o endereço, gente. Eu não consigo ler todas as palavras, está muito miudinho aqui para mim. O que eu posso notar é que tem que aqui ter escrito Belo Horizonte e o Belo está com 2 L's. E a gente escreve com L só. Bom, agora escreva como as palavras que você contornou são escritas atualmente. Eu fui falando aqui então para vocês quais são as palavras e como elas são escritas. Então, escrevam aqui as palavras como elas deveriam ser escritas, certo? Bom, então, de variação histórica, as atividades eram essas. Então, a gente vai só fazer uma nova leitura e a interpretação oral, tá certo? Então, vocês façam um vídeo para mim respondendo as questões dessa leitura. Vai ser a nossa hora da história da semana, tá? Bom,
Cinderela é uma moça que sofre muito nas mãos de sua madrasta e de suas irmãs de criação. Até que um dia recebe de sua fada madrinha uma ajuda para ir ao baile. Lá ela conhece o príncipe com quem vive feliz para sempre. Será que a Cinderela do texto abaixo também terá esse mesmo fim? Vamos descobrir? Cinderela. A Cinderela era muito maltratada pelas irmãs e pela madrasta. Trabalhava feito uma condenada, lavava, passava, cozinhava, varria. Dizem que até fome a coitadinha passava. Mas no dia do grande baile do castelo do príncipe, uma senhora com jeito meio apalermado apareceu. Disse que era sua fada madrinha, e não é que era mesmo? Fez um gesto com a varinha mágica e transformou os trapos que a menina usava num lindo vestido. Com outro gesto, transformou a abóbora numa carruagem e os camundongos em cavalos. Pensando bem, talvez isso fosse uma grande desvantagem, já que cavalo come muito mais do que camundongo e espalha mais sujeira também. Lá se foi ela, dançou com o príncipe, fugiu à meia-noite, perdeu o sapato, essas coisas todas que todo mundo já sabe. Só que ainda, no meio do caminho, o encantamento perdeu o efeito. O vestido ficou de novo esfarrapado, os cavalos viraram camundongos e a carruagem, bem, aí é que está o problema. Não sei se a fada era novata nesse negócio de encantamento, ou se a varinha não era de uma boa marca. Tem aparecido tanta coisa falsificada. O fato é que a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora, nem ficou totalmente carruagem. Passou a ser aboboragem ou uma carróbora. Gostei dessa palavra. A Cinderela resolveu que não ia mais voltar para casa. E como o príncipe dançava muito mal, pisando a toda hora nos seus pés, resolveu que também não queria saber de príncipe nenhum. Ficou morando por ali mesmo, numa casinha à beira da estrada, e nunca mais passou fome, porque podia comer todos os dias ensopado de abóbora, salada de abóbora, purê de abóbora, doce de abóbora. E aí, vocês conheciam essa versão da história da Cinderela? O que vocês acharam dessa versão que a gente acabou de ler? Então, respondam para mim. Em sua opinião, por que a Cinderela decidiu viver sozinha numa casinha à beira da estrada? Então, conte-me. E qual é a semelhança e a diferença entre os textos Cinderela, O Príncipe Atrasado e João e o Pé de Feijão em Cordel apresentados neste capítulo? Tá certo? Então, responda essas 3 perguntinhas orais para mim, manda o vídeo lá no Clesep, tá bom? Gente linda, vou ficando por aqui. Eu espero vocês na próxima aula. Um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau.